Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu trago hoje é de uma grande brasileira chamada Nise da Silveira. Esse livro aqui é o que mais se aproxima de uma biografia autorizada. Que na verdade Nise ela não acreditava em biografias, porque ela justificava da seguinte forma: o biógrafo ele escreve a partir do seu olhar. Mas no final da vida, ela sentiu a necessidade de contar os caminhos percorridos que fizeram ela chegar nessa experiência maravilhosa, que foi o inconsciente, trabalhar o inconsciente através da arte. Então ela se reuniu com o Luiz Carlos Melo. Durante 26 anos, ele acompanhou Nise da Silveira durante os últimos 26 anos da vida dela, e ela foi relatando esses caminhos percorridos para que isso pudesse servir de experiência para outras pessoas. Bom, mas quem que é Nise da Silveira? Ela nasceu em Maceió em 1905, era filha de uma musicista, a mãe era professora de piano e o pai era jornalista e matemático. Então ela foi acostumada a ver na casa dela muitas pessoas que se interessavam por política, se interessavam por questionamentos e se interessavam por assuntos diversos. E ela era uma criança muito esperta, né? E com 15 anos ela terminou os estudos e quis vir estudar medicina na Bahia. Só que a idade mínima para entrar na universidade era 16 anos. Mas, segundo ela, lá em Maceió tudo se dava um jeito, então eles mexeram nos documentos, o pai dela, influente, mexeu nos documentos, e aí alterou a idade e ela veio para a Bahia morar com o primo, o Mário, que veio a ser o marido dela. Imagina, ela com 15 anos já morava com o primo, e ela foi a única mulher da faculdade de medicina, do curso de medicina, e se formou com 157 homens. Então era uma turma de 158 alunos, ela era a única mulher e ela escolheu como especialidade a psiquiatria. Bom, então Nise, ela se interessou por esse campo da medicina e ela foi designada ela foi presa no governo Vargas, acusada de ser comunista, e na prisão ela conheceu Graciliano Ramos e foi muito amigo dele, enfim, ela só tinha boas influências, né? Então boas pessoas trazem boas pessoas para perto. E foi designado para ela o serviço de terapia ocupacional no Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, que era um setor do hospital que ninguém se interessava. E ela chegou e ela começou a perceber que as pessoas daquele lugar, que ela insistia em chamar de cliente, eles desenhavam pelas paredes. Então ela começou a observar que a arte podia ser um veículo de comunicação, de estruturação de linguagem para o esquizofrênico. Então ela começou a fazer esse tipo de terapia, né? Então ela trouxe animais também para ser coterapeutas e ela começou a observar que esses pacientes eles desenhavam mandalas, que são estruturas circulares, e que através desses desenhos eles tentavam estruturar a linguagem, porque isso no esquizofrênico ele é totalmente desestruturado. Então, como a linguagem é desestruturada, ele não consegue a comunicação. Ele sofre ele sofre de uma desestruturalização lógica. Então ele faz isso através da arte, é um outro veículo de comunicação, né? Então o esquizofrênico é uma patologia, na verdade, que precisa ser tratada durante a vida toda. Não existe cura para a esquizofrenia, e a esquizofrenia ela é pontuada por delírios,
por alucinações. Muitas vezes, alucinações pode acontecer com todos os sentidos, mas geralmente acontece alucinação auditiva. Então ele tem alucinação, ele por exemplo, ele pode ter delírio de grandeza, pode achar que é famoso ou que está sendo perseguido. Então a realidade para o esquizofrênico, ela é desconectada, né? A realidade para a gente, né? Nós temos uma conexão com a realidade. O esquizofrênico, ele é desconectado dessa realidade. Então essa é passível de tratamento, mas precisa ser para uma vida inteira. E a questão do manicômio, né? E o que a Nise da Silveira conseguiu? Ela conseguiu humanizar o tratamento, e ela foi tão maravilhosa quando ela pegou essas estruturas circulares, essas mandalas, ela imediatamente escreveu para o Jung e reportou essa experiência. E ele ficou muito encantado e, através da secretária, escreveu para ela perguntando, né, sobre essa experiência, e posteriormente convidou a Nise para passar um ano com ele na Suíça. E ela foi. Então ela leu Freud, ela tinha bastante conhecimento da teoria freudiana, e tanto é que ela respeitava, mas ela achava que a terapia de Jung vinha mais ao encontro do que ela acreditava que poderia ser efetivo para o tratamento da esquizofrenia. E para quem não sabe, Jung ele foi discípulo do Freud, né? Eles se conheceram e Freud acreditava que Jung ia ser um sucessor das ideias dele, né? Iria levar, e houve uma cisão. Eles brigaram e foi uma briga assim, horrorosa, né? Eles nunca mais se falaram, e daí teorias totalmente diferentes, e Freud morreu com muita raiva de Jung, né? Então Nise, ela acreditava que as ideias de Jung iam mais ao encontro daquilo que ela acreditava ser mais efetivo, e ela manteve um contato com ele até a morte dele, né? Então, mais ou menos por início dos anos 60, quando ele morreu, ainda assim ela teve contato com ele, reportando essas experiências. Nise da Silveira vai morrer em outubro de 99, no Rio de Janeiro, aos 94 anos. Então era um gênio, né? Uma mulher inteligentíssima, brilhante. Hoje em dia ela é conhecida mundialmente, respeitada, influenciou o tratamento manicomial, por exemplo, a Casa Aberta, e criou, né, a Casa das Palmeiras, onde tem também um tratamento mais humanizado. E essa mulher genial fez a história, apesar da aparência frágilzinha, né, e por ser uma mulher, e enche a gente de orgulho, e ela modificou todo um estudo, e criou e enriqueceu. E eu comprei o filme para assisti agora domingo, e estava procurando aqui a capa para mostrar, não sei onde foi parar. De qualquer forma, o filme ele se atenta somente ao período onde ela chega no Pedro II para assumir o pior lugar daquele hospital psiquiátrico. Dão para ela um lugar horroroso para ela trabalhar, e ela descobre 7 grandes artistas ali que ela vai chamar de 7 camafeus. E ela faz exposição e cria, a partir dessa experiência, o Museu do Inconsciente, onde os seus clientes podem extravasar aquilo que guardam dentro de si através da arte. Então, o livro que eu indico é o que mais chega perto de uma biografia, é ricamente ilustrado, e as cartas, os trabalhos feitos pelos clientes dela, e a história dessa grande brasileira cronologicamente organizado para que ela seja homenageada da forma como merece. Então a minha dica é Nise da Silveira, Os Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde, ainda bem, e uma mulher. E agora ela não foi
nem bela, nem recatada, nem do lar. E foi uma grande mulher. Tá aqui a minha dica e obrigada por acessar meu canal. Até a próxima. Esse aqui é um livro obrigatório para quem tem um relacionamento. Por quê? Essa história aqui, apesar dela ter sido publicada em 1859, ela é extremamente atual. A história de uma menina que se casa